Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para estudarmos juntos a última lição do quarto trimestre de 2024, a última lição do ano de 2024, na qual falaremos sobre as promessas de Deus. São infalíveis. Durante 3 meses, estudamos sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estudamos durante estes meses sobre as promessas de Deus na primeira lição, depois as promessas de Deus para Israel na segunda lição, depois estudamos as promessas de Deus para a igreja na terceira lição, depois estudamos promessa e obediência na quarta lição, e depois a promessa de salvação na quinta lição, depois a promessa de cura divina na sexta lição. Na sétima lição, aprendemos sobre a promessa de um coração novo. Na oitava, a promessa de paz. Na nona, promessas para pais e filhos. Na 10ª, a promessa da proteção divina. Na 11ª lição, estudamos sobre a promessa de provisão. Na 12ª, a promessa de vida abundante. E hoje falaremos sobre as promessas de Deus são infalíveis. Esta lição será estudada no dia 29 de dezembro de 2024, ou seja, 2 dias antes do encerramento deste ano. E eu convido você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, que esteja conosco aqui em 2025, se assim o Senhor nos permitir. Queremos estar com vocês durante mais um ano estudando a Santa Palavra do Senhor. Antes de prosseguir, eu quero que você deixe aí o seu like, por gentileza, e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs para que este ensino alcance outras pessoas. Quem sabe no final deste ano, alguém se desperte através desta lição a regressar à Escola Bíblica Dominical. E para isso você deve compartilhar este vídeo com aqueles irmãos ou irmãs que deixaram de frequentar a Escola Dominical nos últimos anos e quem sabe durante o ano de 2024, mas neste momento é o momento que nós precisamos ativar a fé, a esperança, o amor de Deus nos corações, a fim de que aquele que se desagregou, aquele que se distanciou, retorne para a Escola Bíblica Dominical. Eu quero, antes de prosseguir ainda, fazer uma oração ao nosso Deus, porque este é sempre o nosso propósito, estar orando antes de expor a lição, para que Deus possa nos direcionar e abençoar você também que está recebendo esta aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Oremos, pois. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por ter chegado à última lição do quarto trimestre de 2024. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu graça, nos deu força, nos sustentou aqui neste canal e nos deu possibilidade de alcançar pessoas através deste ensino. Agora, ao encerrar este ano, queremos ser gratos a Ti e te pedir que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos direcione para que no próximo ano estejamos com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, o desejo de Te servir e de expor para os Teus filhos a Tua palavra, e que eles possam guardar, praticar, obedecer, ensinar a Tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E nós temos algo especial nesta última lição. Nós estamos encerrando o trimestre e nós queremos louvar ao Senhor nesta oportunidade. Queremos cantar um dos hinos que, quem sabe, foi o mais cantado durante este trimestre, que é o hino 459 da nossa harpa cristã. Convido você para louvar comigo este louvor muito bonito que fala das promessas de Deus que são firmes e jamais falham. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
a fé te falta, nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. As promessas de Deus não falham. E hoje estudaremos sobre as promessas de Deus são infalíveis. Vamos então iniciar a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, o versículo que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Repetindo, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Números capítulo 23, versículo 19. Prosseguindo, vamos para a nossa verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Nós aprendemos desde o início desse trimestre que a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre aquilo para a qual é enviada. Então, as promessas de Deus, repetindo, são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 102, versículo 25, 26 e 27, e a segunda epístola universal de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 13. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 102, 25 a 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa, os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Vamos ao outro texto, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 13. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser
em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Segundo objetivo, explicar o aparente paradoxo de Deus não mente nem se arrepende. Por último, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Esses são os objetivos que devem ser alcançados a cada tópico. Vamos então para a nossa introdução. E é comum neste momento lembrar a você, caro professor, que você deve ter à sua mão uma canetinha, você deve ter à sua mão a revista da Escola Dominical e perto de você um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos e ler, se for assim necessário, para a melhor compreensão do texto. Diz assim a nossa introdução: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença, onisciência e o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade. Deus não muda. Por isso, ele não falha em suas santas promessas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós vemos isso. Deus prometeu e cumpriu, e assim as promessas de Deus têm o seu fiel cumprimento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Portanto, cremos num Deus que não falha, que não erra. Suas palavras não falham, suas promessas não falham. Ele é o mesmo. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz que nele não há sombra de variação. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus é o mesmo. Suas palavras, seu poder e suas promessas, assim como eles são imutáveis, infalíveis, assim cremos, porque a palavra de Deus nos diz e nos dá prova disso. Durante a história do povo hebreu, durante a história da humanidade, nós temos visto as promessas de Deus se cumprindo no tempo certo, no devido tempo. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Deus é infalível. Deus é infalível. Primeiro subtópico do primeiro tópico: a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda. O Criador não muda. Ele permanece para sempre, é o que diz o versículo 26 do Salmo 102. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Deus, ele é perfeito em suas palavras. Deus, ele é perfeito em seus propósitos. Nele não há falha, nele não há engano algum. Por isso que nós cremos nas suas promessas. Durante todo este trimestre falamos de muitas promessas. E nós cremos e desfrutamos das bênçãos advindas das promessas de Deus, das promessas que ele fez tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, uma promessa infalível. Em segunda epístola de Pedro, capítulo 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. Na verdade, irmãos, o tempo é uma criação do próprio Deus. Por isso que nós dissemos aqui em uma aula que Deus ele é infinito, ele é imenso e ele é eterno.
Essas qualidades fazem a grande diferença no Deus que nós servimos. Enquanto os deuses criados pelos homens, eles são facilmente derrotados, quebrados, destruídos, o nosso Deus, ele é todo-poderoso, imutável, perfeito, e as suas promessas não falham porque são proferidas por um Deus que não falha. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente. Mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Nós devemos proclamar, meus amados irmãos, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele breve virá. E o texto sagrado nos alerta que nós precisamos estar sempre prontos para nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e assim nos uniremos nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Prosseguindo o terceiro subtópico do primeiro tópico, a palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Nenhuma palavra caiu. Todas elas se cumpriram. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu, como está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. É importante, então, que estejamos sempre meditando na palavra do Senhor, e assim as promessas de Deus serão do nosso conhecimento. Vamos passar a entender que o nosso Deus tem promessa de proteção, como aprendemos em lições anteriores. Ele tem promessa de provisão, ele tem promessa de cura divina, ele tem promessa de salvação para todos nós. E quando temos o contato com a palavra de Deus, nós identificamos tais promessas e tomamos posse dessas promessas e desfrutamos das bênçãos que delas advêm. Vamos então para a sinopse da primeira parte da lição. As promessas de Deus são infalíveis porque o nosso Deus não falha. Repetindo, as promessas de Deus são infalíveis porque o nosso Deus não falha. Vamos para o segundo tópico da lição. Deus não mente nem se arrepende. Esta é a segunda parte da lição e é importante porque traz um questionamento que muitos fazem quando leem alguns textos sagrados que diz: o Senhor se arrependeu. Ora, como o Senhor pode ter se arrependido? Ele cometeu alguma falha? É preciso entender dentro do contexto e entender também que aqui há um antropopatismo. Deus se entristece pela atitude do homem, e aí vem a palavra, e Deus se arrependeu. Alguns podem pensar que esse arrependimento tem a ver com alguma falha, algum erro. Não, absolutamente não. Veremos isso neste tópico. Primeiro, o subtópico do segundo tópico. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, ou seja, no livro de Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. É o nosso texto áureo. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, que Deus não mente, nem se arrepende, para em seguida arrematar. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Números 23, versículo 20. Assim Balaão não podia fazer
o que Deus não havia decretado. Ora, Balaão não podia amaldiçoar um povo que o Senhor abençoava. Esse texto é lindo e cheio de detalhes, e você pode depois, com o tempo, ler toda essa passagem bíblica. Enfim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Prosseguindo, Deus se arrependeu? Em Gênesis capítulo 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. Essa expressão é muito importante. Pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Olha, meu querido irmão e irmã, veja que o texto já nos ajuda a entender. É bom entender no contexto para não criarmos heresias em nossas mentes e propagarmos em nossos púlpitos. Naquele momento, o Senhor se entristeceu. Naquele momento, houve um pesar. Por quê? Porque os homens escolhiam o caminho da malignidade. Caminhos estes que não foi o que Deus preparou para eles. Então, Deus se arrependeu de ter feito o homem, no sentido de que ele se entristeceu porque a sua criação estava tomando um rumo completamente diferente. Ele que fez o primeiro casal e colocou no lugar de delícias no Jardim do Éden, e estando no Jardim do Éden, lugar preparado por Deus para o primeiro casal, eles decidiram pecar contra o Senhor. E agora, mais uma vez, em Gênesis capítulo 6, os homens resolvem agir de modo a desagradar a Deus. E aquilo entristece o nosso Deus. E a expressão bíblica é: e Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Vamos entender melhor a respeito disso no próximo subtópico. É o terceiro subtópico do segundo tópico. Uma aparente contradição. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis capítulo 6, o arrependimento... Preste atenção, caro professor e aluno. O arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Ou seja, não era isso que o Senhor tinha planejado para o homem. Não era isso que o Senhor tinha preparado para o homem. Continuando, juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu. Eu deixei em negrito para chamar a atenção mesmo. O quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Veja, os amados irmãos, que Deus ele é todo poderoso. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é Deus eterno. Ele conhece as coisas muito antes de acontecerem. Então Deus planejou um plano perfeito para o homem, mas o homem procurou seu próprio caminho. Isso está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, que diz que Deus fez o homem reto, mas ele procurou muitas invenções, em algumas versões, muitas astúcias. Portanto, Deus se entristece. E ao escrever, o escritor sagrado, ele utiliza a palavra arrependimento, porque no arrependimento está um sentimento de tristeza, está um sentimento de pesar. Seus planos são perfeitos. Deus não alterou nada do que ele fez para ajustar um plano que não foi muito correto e agora ele vai remediar, vai colocar um remendo. Não, não. O plano de Deus é perfeito, mas diante da atitude do homem, o Senhor se entristeceu. Continuando, na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo. Patia, patismo vem de sentimento.
Antropo vem de homem, é atribuir a Deus um sentimento humano. Lendo então, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Nós temos muitas expressões na Bíblia que são antropomorfismo, por exemplo, as mãos de Deus, os olhos de Deus. Ora, João capítulo 4, versículo 24 diz que Deus é espírito. Então, quando falamos que Deus tem mãos, tem pés, tem olhos, estamos usando características humanas e atribuindo a Deus para que haja melhor compreensão da sua ação na terra, usando sentimentos e formas humanas. Quando for sentimento, antropopatismo. Quando for formas, antropomorfismo. Em Gênesis capítulo 6, a falha não está em Deus, mas no ser humano. O, entre aspas, arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Tanto que Deus não alterou a criação. Ora, se ele viu que o homem foi feito e houvesse algum erro na sua formação, ele poderia alterar a sua criação. E na verdade, irmãos, quem gosta de fazer isso é o inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas coloca na mente das pessoas a ideia de que o seu corpo não está perfeito. E aí vemos pessoas fazendo coisas absurdas com o seu corpo, achando que tem toda a liberdade de fazer o que quer. Isso é instigado pelo inimigo, não por Deus. Pelo contrário, o que Deus fez permanece para sempre. O que Deus faz permanece para sempre. As suas promessas permanecem para sempre, para que tenham, no momento certo, o seu fiel cumprimento. Sinopse da segunda parte da lição. O nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Repetindo, o nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Terceiro e último tópico da lição, terceiro e último tópico do trimestre, terceiro e último tópico do ano de 2024. Vamos lá, as infalíveis promessas de Deus. Vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse, que diz assim, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, no plano de Deus, o Senhor Jesus Cristo já havia sido morto, porque Deus, irmãos, ele conhece presente, passado e futuro. Para Deus é sempre presente. Para Deus é sempre presente. Não existe passado para ele, nem algo que ele não saiba que vai acontecer no futuro. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. E assim ele cumpriu essa promessa, enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que fizéssemos parte do corpo de Cristo, a Igreja. Segundo o subtópico do terceiro tópico, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentaremos por ocasião de sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial. Portanto, sempre falamos isso e vou repetir. João capítulo 5, versículo 24 diz que nós já temos a vida eterna. O que nós não temos ainda é a eternidade.
Portanto, um dia estaremos para sempre com o Senhor. Terceiro subtópico do terceiro tópico: esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Ora, isso resolve o problema? Olha o que diz o nosso texto. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente, ou seja, não tem como negar. O envelhecimento e a morte é algo que nos espera, meus amados irmãos. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Amém. Chegamos então à última sinopse deste último tópico. A nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Ele prometeu e não irá falhar. Como temos na nossa revista, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Repetindo, a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Chegamos então à nossa conclusão, a última conclusão deste trimestre. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Vale uma oração de agradecimento? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por chegar ao final desta última lição, Pai. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu para nos dedicarmos ao estudo da Tua Palavra e que no próximo ano estejamos juntos mais uma vez aqui, Senhor. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mas antes de terminar, eu preciso convidar a você para a primeira lição do primeiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja é a primeira lição do ano de 2025. O assunto do trimestre é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Vamos estudar sobre ensinamentos falsos que estão ressurgindo sutilmente e estão afetando a fé de muitos irmãos. Portanto, conto com você aqui no próximo ano para juntos ingressarmos e defendermos a nossa fé, aprendendo na escola dominical como fazer isto, estudando a cada domingo junto com seu professor e aluno. Estude e esteja preparado para responder àquele que vos pedem a razão da vossa fé. Eu termino agradecendo a todos vós que estiveram conosco durante este ano e que o Espírito Santo continue nos inspirando, nos dando graça para prosseguirmos nesse trabalho. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vale a pena servir ao Senhor, porque as suas promessas não falham, as suas promessas são fiéis, como cantamos aqui no início desta aula, e queremos terminar esta aula louvando apenas o coro do hino que diz: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.